palavra do Senhor nos diz em Lucas 14, a partir do 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Aqui fala um pouco sobre o desejo de edificação, mas nesse contexto, Jesus se refere sobre o momento que alguém toma a sua decisão de segui-lo. E diz: olha, calcule bem, veja se realmente é o que você quer. Ele usa como exemplo alguém que está querendo edificar uma torre. Podemos dizer aqui, alguém que quer construir uma casa. Essa pessoa, ela vai fazer cálculos. Ela vai ver se ela tem condição de começar cavando o alicerce, levantando as paredes, colocando o telhado, para que a sua casa não fique inacabada e então aqueles que passarem por ela zombem do construtor. Há uns anos atrás eu vivenciei uma experiência que eu quero compartilhar com você. Certa vez eu comprei uma casa ao lado de um amigo que comprou uma casa praticamente no mesmo período. Eu lembro que eu não tinha condição de fazer nada na casa. A casa era nova, era boa, confortável, mas a casa dele era o mesmo modelo da minha. Mas eu lembro que ele era o vizinho rico e eu era o pobre. E ele, quando comprou a casa, ele fez uma cobertura na frente, fez uma cobertura atrás, cavou um poço artesiano. Ele fez muitas reformas, ele praticamente demoliu a casa e construiu de novo. E eu olhava e dizia: rapaz, que Deus continue abençoando a vida dele. Mas ele deixou de fazer alguns cálculos. Há uns anos atrás, aquela casa foi tomada pela Caixa. Ele não pagou a casa e perdeu o imóvel. E a minha continua lá, no mesmo lugar. E eu vejo que durante o percorrer, ao percorrer o percurso da vida, muitas vezes nós não contamos com os imprevistos, com as coisas que dão errado. Algumas pessoas dizem para mim: troca esse carro, faz 13 anos que você está com o mesmo carro. E muitas vezes eu já fui na agência trocar. Mas aí eu sempre faço o cálculo: se eu trocar esse carro, eu vou conseguir manter outro? Eu sei que em algum momento eu vou trocar, vou conseguir manter, mas agora a minha realidade. Então, antes de você fazer qualquer coisa, irmão, durante o decorrer deste ano de 2025, comece a calcular. 2026, muito obrigado, pastor. Comece a fazer cálculos, comece a ir para a ponta do lápis. Eu lembro do tempo que eu ia para o supermercado com a minha mãe, e ela ia com um papelzinho, uma caneta, e ela anotava tudo que ela ia comprar, e ela muitas vezes usava a calculadora para calcular e não passar vergonha na hora que estava no caixa. E eu vejo que muitas pessoas, irmãos, eu não sei se você já vivenciou essa experiência, das pessoas deixarem lá carne, verdura. Mas por quê? Porque elas não fazem um cálculo. E o que é que eu vejo? Esse texto serve não só para a caminhada cristã, mas para os relacionamentos da vida. Porque muitos casamentos começam e acabam. Agora, um caso que repercutiu de uma mulher que foi espancada pelo seu esposo. E há quem diga que ela começou a ser espancada no dia da sua lua de mel. Uma médica. Né? Ele também, muito conhecido, um cantor famoso. Então, a realidade, irmão, é que quem sabe aquela mulher não calculou os seus riscos. Não calculou aonde estava entrando, se metendo. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Eu casei com a minha esposa, eu conheci ela durante 4 meses. Eu nunca tinha visto ela na minha vida. Mas ela é a mesma pessoa há 15 anos. Ela se adaptou para viver comigo, mas é a mesma pessoa. Irmão, eu aprendi que as pessoas elas se adaptam.
Mas a essência é a mesma, o temperamento. Tem como mudar o temperamento, irmão? Não tem. Tem algumas ações, alguns hábitos que está impregnado, é cultural, vem de berço. Então as pessoas se adaptam. Mas a verdadeira mudança no caráter só vem mediante a revelação da graça de Deus. Então eu quero que você nesta noite entenda que algumas coisas precisam ser muito bem calculadas. Alguns passos, talvez do ano de 2025, muitas coisas deram errado, você passou por muitos momentos de vexame na sua vida, porque você não calculou. Você deu um passo maior do que as suas pernas. Você colocou o carro na frente dos bois, passou as mãos pelos pés, e tudo isso resultou em vergonha. Nós fazemos este avanço missionário. Mas, irmãos, para a glória de Deus, nós nunca terminamos esse avanço. Já faz muitos anos que nós fazemos esse avanço, mas nunca terminamos devendo a ninguém. Sempre terminamos com doações já separadas para o próximo avanço. Você pode glorificar a Deus, irmão? Porque nós calculamos. Nós temos cuidado e zelo com o que é de Deus. Eu tenho zelo com o que é meu, irmão. Nós poderíamos fazer maior, sim, em maiores proporções, com maior excelência. Mas se porventura houver algum imprevisto? Eu conto com os imprevistos, irmão. Você precisa contar com os imprevistos da vida. Muitas vezes as coisas dão errado. Você não sai daqui e chega ali, não. No meio do percurso, muitas vezes tem um atalho, tem uma rua obstruída. Nem sempre, irmão, você vai ver a vida de uma forma simples. Hoje, quando eu fui sair com o meu carro da garagem da minha casa, tinha vários caminhões, postes no chão, eu não sabia. Mas esse foi o dia que a Energisa decidiu mudar os postes daquela rua. E quando eu saí, estavam aqueles homens trabalhando, o imprevisto mudou a rotina. Eu precisei me deslocar e fiquei com receio de voltar para casa, e aqueles fios de alta tensão são imprevistos que acontecem, irmão. Então eu quero contar para você um segredo. Sente-se com Deus. A Bíblia diz: consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. O irmão Josiano chegou aqui e disse: irmãos, eu estou pleiteando uma bolsa atleta. Aí eu quero me dedicar ao esporte, eu quero ter mais excelência, ter melhores arcos, né? Fazer boas viagens, competições. Mas se faz um cálculo, irmão. Eu acredito que o irmão Josiano, ele tem a vida agradável que Deus concedeu a ele, mas existe muita sabedoria, porque se ele administrar de uma forma descabida, sem regulamentações, sem precauções, os seus rendimentos, ao chegar ao final do mês, a irmã Sandra vai dizer: a gente vai comer o quê, meu filho? E não vai ter nada. Porque, irmãos, quando você não calcula, tem pessoas que comem na primeira semana do mês o que deveriam comer o mês inteiro. Aí quando chega no final do mês é pedindo dinheiro a agiota, vive na mão dos outros pedindo dinheiro emprestado, pendurado no banco. Por quê, irmãos? Porque não calculam. Eu digo aqui por experiência própria que durante muitos anos eu fiz a minha feira no cartão de crédito. Imagina, irmão, você fazer a feira e parcelar em 3 vezes, sabendo que não passa daquele mês. A feira que você faz e parcela em 3 vezes, provavelmente você vai comer na primeira semana. E eu ficava com a dívida, e quando pensava que não, eu estava pagando 6, 8 mil reais de fatura de cartão de crédito por mês. Tudo que eu ia passar era no cartão de crédito. Se eu ia no posto de combustível, irmão, eu ia lá e passava o cartão de crédito, parcelava em 3 vezes. Tudo era no cartão, até que um momento eu cheguei para minha esposa e disse: minha filha, a partir de hoje nós iremos excluir, deletar. Nós iremos calcular, iremos fazer uma programação. Se utilizamos de cartão até hoje, sim. Mas tudo calculado, tudo na medida. Por quê, irmãos? Se não se torna uma bola de neve.
Muitas vezes você fica angustiado com as contas que você tem que pagar, mas saiba que não é o devorador que está colocando essas contas não para você pagar. É você mesmo que está devorando. É você mesmo que está gastando mais do que pode. E agora com as facilidades, irmão, a gente gasta, compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar quem nós não gostamos. Essa é a dura realidade. E a mensagem que eu tenho para o teu coração é muito simples. Eu estou encerrando aqui agora, mas olhe para esse texto e calcule a sua caminhada com Deus. Saiba, se pergunte todos os dias se é isso mesmo que você quer. Você quer ser crente, irmão? Você está decidido a ser crente? Porque, irmão, algumas pessoas eu aconselho, irmão, eu acredito que você ainda não está pronto para ser crente. É melhor você andar no mundo, se agarrar com o capeta, descer ladeira abaixo para o inferno. Pastor, o senhor está... irmão, eu acho que é melhor. Porque pior para você é estar na casa do Senhor. É um pé dentro e outro fora. Pior para você é estar na casa do Senhor zombando dele, pisoteando no seu sangue. Calcule se realmente o que você quer é a presença de Deus na sua vida. Porque se a presença de Deus for notória em sua vida, se você não andar em santidade, ela trará juízo para você. Lembre-se que o inferno é um lugar terrível, mas é um lugar cheio da presença de Deus. Mas Deus no inferno derramará o cálice da sua ira. A presença de Deus na casa de Obed-edom abençoou a sua casa, abençoou a sua família. Mas a presença de Deus na casa, irmão, de quem não obedece, de quem não respeita, traz juízo, traz sofrimento. Você conhece pessoas que vivem usando o nome de Deus a todo momento? Ela diz, eu amo Deus demais, Deus é tudo para mim. A Bíblia descreve elas como pessoas que louvam a Deus com seus lábios, mas o seu coração se encontra distante dele. Você já viu que vez ou outro o pau quebra nos pinhaços, irmão? E essa pessoa que falava tanto o nome de Deus é envergonhada, é motivo de chacota, muitos zombam e dizem, cadê o teu Deus? Agora aquele que calculou, irmão, e está servindo a Deus com integridade, com santidade, ele honra, amém? Esse texto diz, o sal não pode se tornar insípido, porque senão ele será pisado. Eu quero que você olhe para a vida cristã e veja se você realmente quer ser um cristão. Mediante essa palavra, olhe para o seu relacionamento e veja se você realmente quer ser casado, quer viver uma vida conjugal. A gente sempre brinca com a minha avó e diz, vó, será que a senhora quer casar de novo? A senhora está aí na flor da idade, no auge dos seus 86 anos. Ela diz, meu filho, não sei, se fosse um velhinho, né, desenrolado, a gente casava. Aí manhã diz, minha filha, calcula, a senhora vai ter que lavar a cirola dele. Ela diz, caso não. Quando ela começa a calcular, ela diz, não quero. Porque realmente, irmão, muitas vezes eu digo a Janaína, será que vai vir outro filho? E a gente olha para Diogo e diz, a gente não está dando conta nem desse, vamos ficar por aqui mesmo. Entendeu, irmão? Tem pessoas que não calculam os custos, não calculam as responsabilidades, irmão. E eu convido você a nesta noite, diga assim, este ano, para não passar vergonha, eu vou fazer muitos cálculos. Amém? Para não ser conhecido lá fora como crente do Paraguai. Ande com um caderno, ande com uma calculadora, veja se realmente é o que você quer, irmão. Não tome atitude precipitada. Se eu fosse me precipitar, eu já tinha comprado outra casa. Eu continuo na mesma casa até hoje. Eu continuo com o mesmo carro, com a mesma mulher. Tem muita gente que diz, pastor, eu acho que o senhor casou precipitadamente. Não, irmão, 4 meses. Algumas pessoas passam 4 anos calculando e ainda calcula errada. Casa e separa. Eu calculei em 4 meses e deu certo, faz 15 anos e vai ser até Jesus voltar, irmão. Então tem pessoas que passam 10 anos e ainda fazem o cálculo errado, ainda entram em um relacionamento tóxico, destrutivo. Mas diga, nesta noite, eu vou consagrar ao Senhor os meus planos. E pela palavra eles serão bem-sucedidos. Amém, irmão? A palavra nos diz, consagre a Deus. Eleve a Deus em oração. Hoje nós iremos orar, irmão. E nesta oração você vai dizer, Senhor, me ensine a fazer cálculos. Me ensine a administrar os recursos. Irmão, lembre-se que Deus sempre lhe dará o suficiente. Mas a sua falta de sabedoria
O que ele lhe der nas suas mãos, você vai chutar com os pés. Você entendeu, irmão? Ah, é porque lá em casa parece que o dinheiro é ninja. Ele bate em cima da mesa e já sai correndo. Não, irmão, o que está faltando é sabedoria. Deus está te dando o suficiente, amém? Se você gasta mais do que você ganha, você sempre vai viver com a corda no pescoço. É tanto que às vezes lá na época que ele deixava cair o maná, era só para juntar o suficiente. O suficiente para o dia. O maná era para o dia. Quem juntou mais, Apodrecia no outro dia. Então tem pessoas, irmãos, que estão nessa situação. Não calculam, quebram princípios e são quebrados por ele. Mas nessa noite você vai dizer, Senhor, eu quero calcular. Irmão, tenha cuidado, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Você sabe por que tem muitas pessoas sofrendo, irmão? Porque não estão fazendo cálculos. Estão passando vergonhas. Porque são motivos de chacota pelas suas escolhas erradas. Mas fique de pé, vamos orar. Deus, eu creio no poder que há na tua palavra. A tua palavra nos diz que se nós queremos te servir, devemos negar a nós mesmos, tomar a tua cruz e seguirmos a ti. Nós precisamos, ó Pai, estar comprometidos no teu reino. Não podemos cochear em dois pensamentos. Não podemos servir a ti e a Mamon, Senhor. Não, Pai. Não podemos se dobrar diante dos ídolos e se dobrar diante de ti. O Senhor não aceita, ó Pai, não pactua com essa imundície, com essa idolatria. Eu peço a ti, converta os nossos corações. Quantas pessoas estão entrando em relacionamentos tóxicos, ó Pai, porque não calculam os riscos, não calculam o que pode ocasionar o sofrimento. Eu peço a ti, Pai, quantas atitudes erradas, quantas negociações erradas, ó Pai, quantas vergonhas sofremos por agirmos precipitadamente, por passarmos os pés pelas mãos, por colocarmos, ó Pai, o carro na frente dos bois. Eu peço a ti, abra os olhos da tua igreja, para que eles venham viver os melhores anos da sua vida, sempre, ó Pai, cauteloso, cuidadoso e consagrando a ti os seus planos, para a glória do teu santo nome. Amém. Diga assim, se eu não puder com pote, diga em alto bom som, é um ditado popular. Se eu não puder com pote, eu não vou pegar na rodia. Amém, irmão? Entenda que nem sempre as oportunidades que parecem tão maravilhosas é o que você pode pegar, é o que você pode sustentar. Quando uma pessoa chega para mim e diz, tem que resolver isso agora, tem que ser agora. Eu digo, não, procure outro. Sempre tem os apressadinhos assim, né, irmão? Aí uma oportunidade de ouro, eu digo, não, irmão, eu não gosto de nada na pressão, não. Eu tenho que calcular e ver se dá certo. Amém? A partir de hoje, irmão, não deixe que a urgência... Quem chega no Black Friday, irmão, compra o que não precisa com dinheiro que não tem, passaram no cartão e quando é em janeiro está arrependido. Tem muitos assim, né, irmão? Diz, não, tá pela metade do preço, mas a loja não colocou pela metade do preço, é back fraud, né? E o povo se desespera, não, amanhã vai estar o dobro. Não, irmão, não vai. Então, tem paciência, só compre o que você precisa e o que você pode comprar. Eu precisava de outra televisão lá em casa. Comprei? Não. Porque eu calculei, eu disse, eu posso manter essa televisão, eu vou pagar mais na conta de energia. Eu quero um ar-condicionado no meu quarto, mas eu não tenho a condição de pagar a energia ainda, o valor. Então eu disse, como é que eu vou botar ar-condicionado? Eu tenho que primeiro calcular, porque quando a conta chegar, vai chegar mais salgadinha, né, irmão? O que adianta tu ter um ar-condicionado no quarto e não poder usar? Amém? Nós estamos aqui orando para colocar o ar-condicionado na igreja, mas não é só colocar o ar-condicionado, a gente sabe que a conta de luz vai dobrar. Então a gente precisa contar e calcular também com esse custo. O ventilador abençoado. Enquanto a gente não pode arcar com a conta dobrada, a gente precisa continuar no ventilador. Mas quando a gente puder arcar com a conta dobrada, nós colocaremos o ar-condicionado. Mas calcule, diga, esse ano eu vou calcular. Amém? Irmão, você que trouxe o seu dízimo, que trouxe a sua oferta, coloca em suas mãos. Eu quero orar por você. Logo após você vai depositar no gasofilácio. Irmão, sabe por que muitas vezes você não consegue ser um dizimista? Você sabe por quê? Quem disse isso, irmão? Porque não calcula, né, irmão Josiano? A gente não consegue. Mas se você entende que o dízimo é primícia, quando Deus lhe abençoa, qual é a primeira coisa que você tira do seu rendimento? É o quê?
Eu vou com a minha avó quando ela vai receber o benefício dela. Você sabe qual a primeira coisa que sai do benefício dela? É a oferta para os projetos sociais e o dízimo. A primeira coisa que ela separa, isso aqui é do Senhor. Depois ela compra açaí, depois ela vai à feira, ela compra roupa. Agora mais não, né? Mas ela faz tudo que ela quiser. Mas primeiro, a primícia é cuidar do reino de Deus. Porque está investindo aonde, irmão? Nas mansões celestiais. Então calcule. Agora, o que é que as pessoas fazem? Primeiro ela compra o bujão. Ela compra, paga a conta de energia, paga a conta de água, faz a feira, aí o que sobrar, aí diz, agora eu vou ofertar, agora eu vou dar o dízimo. Consegue, irmão? Não calculou. Mas diga, esse ano, eu não vou comer a semente. Eu vou plantar, ela vai germinar, crescer e produzir muitos frutos. Amém? Coloque o seu dízimo, a sua oferta em suas mãos, eu vou orar para você. Deus, abençoe cada dizimista e ofertante que com alegria está mantendo a tua obra, Senhor. Ensine-os, ó Pai, a administrar os seus recursos. O Senhor tem dado o suficiente. E muitas vezes, ó Pai, o devorador está devastando as finanças dos teus servos, porque eles não têm calculado, Senhor. Eles não têm colocado no altar o que te pertence, por isso que o devorador tem legalidade para devastar as suas vidas. Tenha misericórdia da tua igreja, ó Pai, e ensine o Senhor a ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, e transborde os seus celeiros, dê semente àqueles que com alegria têm semeado para a glória do teu santo nome.